Moraes formaliza pedido de extradição de Zambelli da Itália para o cumprimento da pena. O que acontece? Tem um protocolo para você pedir. A gente já sabe que a Carla Zambelli está na Itália. Ponto número 1. O ministro, ou quem decretou a prisão, informa o Ministério da Justiça. Porque quem conversa com outro país é só os ministérios das relações exteriores. São eles que conversam entre si. Então, a justiça brasileira não pode pedir direto para a justiça italiana. Então, a justiça brasileira, o Xandão mandou um ofício, um documento com pedido de extradição para o Ministério das Relações, Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, que faz o contato com o Supremo Tribunal Federal, repassa esse documento para o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores repassa esse documento lá para o Ministério das Relações Exteriores da Itália, que por sua vez repassa para o Ministério da Justiça e que entrega para a Justiça italiana. E é um protocolo assim que parece muito complexo, tal, mas é relativamente rápido, é coisa de dias. E aí esse processo já vai estar tramitando na Justiça italiana. A Carla Zambelli, ela disse que vai se entregar assim que o governo brasileiro fizer todo esse trâmite e lá na Itália estiverem procurando ela. Ela não quer correr o risco, segundo ela, de vexame de ser presa no meio da rua, né? Saiba por que o nome de Zambelli não aparece no site da Interpol, mesmo com ela na lista vermelha. Eu vi isso aí, realmente. Eu entrei no site da Interpol e o nome dela não tá lá. E aí tem gente falando, é mentira, não colocou. No nome dela não tá lá nada, ela não tá correndo risco de ser presa. Não, na verdade não. O próprio pessoal da Interpol explicou para a Rádio CBN, a notícia está aqui, ó, para a Rádio CBN, que questionou que o pedido de colocar o nome da pessoa na lista não necessariamente se é público, pode ficar na lista vermelha, mas só interno. Quem define isso é o país, que faz o pedido de colocar o nome na lista vermelha da Interpol. Então, assim, depende do Brasil dizer, olha, eu quero que o nome fique na lista pública ou não. Como o Brasil não disse nada, o nome não está público, mas o nome está sim na lista. A própria Interpol confirmou que o nome da Carla Zambelli está na lista de difusão vermelha, que é a lista de procurados da Interpol. A estratégia de Zambelli para escapar da extradição na Itália. Então, gente, qual que é a estratégia da Carla Zambelli? Matéria da revista Veja. A estratégia dela não é escapar da cadeia, é escapar da extradição, tá? É o seguinte, ela vai se defender, porque o procedimento ele é meio lento, ele é meio demorado, sabe? Como é que é o processo lá na justiça? Vai chegar os documentos, aí ela vai ser presa, ou ela vai se apresentar e vai ser presa, ou eles vão encontrar ela e vão prendê-la. E aí a justiça italiana vai julgar se ela atende os requisitos para ser extraditada. É justiça, não tem nada a ver com o governo da Itália, tá? Do mesmo jeito que aqui no Brasil é separado, lá também é. A justiça italiana vai definir se Carla Zambelli pode ou não pode ser extraditada. Depois que a justiça decidir, se a decisão for pode ser extraditada, aí sim a chefe do governo, a Giorgia Meloni, vai decidir se ela vai ou não extraditar a Carla Zambelli. Normalmente a Itália leva em consideração o vínculo real que a pessoa tem com o país. Então não é porque ela tem um passaporte italiano que ela é automaticamente considerada italiana. A Itália faz essa diferenciação. Se a pessoa só tem um documento, nunca morou lá, nunca teve vínculo, nunca estudou, nunca trabalhou na Itália, então ela não, mesmo tendo um documento italiano, ela não é considerada tão italiana quanto um italiano nato, que nasceu lá, né? Ou que viveu muitos anos lá, que tem um vínculo muito forte com o país. Então isso também vai ser levado em conta nessa questão da extradição. Mas o ponto mais importante é, a Carla Zambelli vai fazer todas as contestações, ela vai alegar que o processo dela não foi justo, ela vai alegar que o processo dela, que ela corre risco de ser perseguida se ela for trazida de volta para o Brasil. Essas alegações, inclusive, quando o Xandão faz o pedido de extradição, ele já tem que garantir, por exemplo, que ela não vai ser submetida a uma pena cruel, que ela não vai ser submetida a um julgamento injusto, tudo isso. Ele tem que dar um monte de garantias para a Itália fazer a extradição. Mas, independentemente disso, a Carla Zambelli vai contestar, vai alegar que o julgamento não foi justo, que ela é perseguida.
E aí ela vai pedir que, se de toda forma, de todo jeito, não tiver como ela escapar da justiça, de cumprir a pena, que ela cumpra a pena na Itália, numa cadeia italiana e não numa cadeia brasileira. Essa é a estratégia de Carla Zambelli. Tentar escapar. Esse processo de extradição, incluindo aí os recursos, por quê? Porque isso vai para duas instâncias da justiça italiana e ainda pode parar na Suprema Corte Italiana, que é o equivalente ao nosso STF aqui. É o frio, gente, é o frio. Então isso pode levar um ano e meio ainda para a Carla Zambelli ser definitivamente extraditada, ou pelo menos ter uma decisão se ela vai ou não vai ser extraditada. Pode demorar bastante tempo. 1 ano e meio é bastante tempo. E isso, se demorar mais de 1 ano e meio, tipo, o mandato dela acaba e ela ainda está lá enrolando para saber se vai ou se não vai ser extraditada. Isso pode acontecer. Agora, como aconteceu com o Robinho, né, um brasileiro que cumpriu pena no Brasil por um crime que ele cometeu na Itália e foi condenado na Itália, essa reciprocidade entre Brasil e Itália pode valer muito também na hora de fazer a Carla Zambelli cumprir pena lá, se for o caso. E aí, ó, eu não tenho preferência, se a cadeia é na Itália, se a cadeia é no Brasil, não tenho preferência, Carla Zambelli. Se você tiver que cumprir os seus anos de cadeia na colmeia italiana, pode cumprir à vontade, fica tranquila, minha querida. Não vamos chorar porque você não vai ficar nos presídios brasileiros dando gasto para o brasileiro, não. Tá? Pode ficar lá às custas do governo da Itália, tranquilamente. Fique à vontade. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro, que ainda está repercutindo, inclusive mal, bem mal, diga-se de passagem. Ó. Narrativa de perseguição não emplaca e depoimento de Bolsonaro no STF tem 65% de menções negativas nas redes sociais. 65% de menções negativas. Foi feito um levantamento de uma empresa chamada Arquimedes, que faz levantamento quando estão falando de um assunto nas redes sociais, eles fazem um filtro para saber se estão falando bem, se estão falando mal e tal. O Globo pediu para eles fazerem esse levantamento e eles identificaram 350 mil menções ao Bolsonaro no dia de ontem, que foi o dia do julgamento, no dia do depoimento dele. 350 mil menções. Elogios, gente falando que ele foi bem, gente defendendo o Bolsonaro, 14% só. 65% gente criticando a postura do Bolsonaro, principalmente as brincadeirinhas que ele ficou fazendo com o Xandão, chamando o Xandão para ser vice, para ser ministro, né? Fazendo piadinha e tal. Fazendo piadinha de que ele recebe o Pix e gasta mesmo, gasta muito, né? E recebeu aqueles, segundo ele, a gente fala em 17 milhões, mas depois ele falou que foram 17 não, são 18 milhões, porque somou um jurinho aí em cima, um chorinho que ele chama, que deu 18 milhões de reais a grana que o Bolsonaro recebeu. Então, assim, segundo o que a gente sabe, ele pagou 8 milhões para os advogados, sobraram 10. Mandou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro viver no bem bom lá nos Estados Unidos. Ele ainda tem 8 milha na conta, meu amigo e minha amiga, que os trouxas deram para ele. Enfim, e agora os trouxas estão tudo bravos, estão tudo possesso com o Bolsonaro por conta dessa postura de ficar cheio de nhenhenhen, cheio de amizades com o Xandão. Eles odeiam o Xandão, eles querem guerra com o Xandão, e o Bolsonaro chegou lá fazendo gracejinho, né, todo humildezinho, pedindo até desculpas para o Xandão. Então, assim, muita gente ficou decepcionadíssimo. Agora, aconselhado ele estava, só não sei se bem aconselhado, né? Bolsonaro se aconselhou com Temer antes de interrogatório no STF. Acredite se quiser, mas é exatamente isso que aconteceu. O Bolsonaro foi lá perguntar para o Temer o que ele devia fazer, como que ele devia se comportar no julgamento, e aí ele está lá muito... muito... se comportando como amigo do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Temer deve ter falado para ele, olha, vai mansinho com o Xandão, que se você for com mansinho com o Xandão, você se dá bem. O Xandão gosta de carinho, gosta de amor. Esses foram conselhos que eu imagino que o Temer deu. Aí o Bolsonaro chegou daquele jeito lá que você viu, né? Mais manso do que tudo.
Flávio elogia o depoimento de Bolsonaro, mas é pessimista sobre o veredito. O Flávio Bolsonaro falou, olha, o depoimento do meu pai foi maravilhoso, foi lindo, foi incrível, foi vitaminado, mas ele vai ser condenado. Então, vamos combinar, Flávio, adiantou de nada, né? E vai mesmo, e vai ser condenado porque tem prova, até não tem mais jeito. Enfim, também tem mais repercussão. Olha, trama golpista, o grande perdedor dos interrogatórios, segundo os advogados dos réus. Coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo, o que eles fizeram? Eles conversaram com os advogados de todos os 8 réus e perguntaram para ele em off, tá? Não precisa falar seu nome, eu não vou citar seu nome na matéria. O que você achou? Quem falou mais besteira lá? Quem foi o cara que se enrolou, que se encrencou mesmo? Que vocês acham que entrou ruim e saiu pior? Todos os advogados deram opinião e aí virou essa matéria aí. E qual foi a opinião geral dos advogados dos réus? Que quem se encalacrou mesmo foi o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto perdeu qualquer possível credibilidade que ele ainda pudesse ter em algum lugar enfiado, guardado. Perdeu. E perdeu por quê? Porque ele se esforçou tanto em negar tudo que negou até o que não tinha como negar. Aí perde a credibilidade, né? Por exemplo, ele negou que tinha dado ordem para pressionar os comandantes militares, para eles embarcarem no golpe. Não, nunca dei essa ordem e tal. Só que tinha as mensagens que saíram do telefone dele mandando. Então, assim, tinha prova material. Não era testemunha, não era alguém que contou, era uma prova física, material. E negar uma prova, uma evidência material daquela natureza só descredibiliza ainda mais a pessoa, porque fala, não, o cara ele nega até o que é inegável. Imagina se ele não vai negar aquilo que eventualmente só uma testemunha, só o outro réu acusou. E ele negou tudo, negou a história do dinheiro na sacola de vinho, negou tudo, absolutamente tudo. Ou ele não lembrava, a maioria das coisas ele não lembrava, e aquilo que ele lembrava ele não fez. E aquilo que não tinha como negar, ele falou, não, estava fora de contexto, eu não sei, eu fiquei sabendo isso de outra maneira, enfim. E aí foi quem mais se enrolou e possivelmente vai ser aquele que vai cumprir a pena mais dura, junto com o Bolsonaro, o Braga Neto. Defesa de general vai pedir imagens do Planalto para apontar que Cid mentiu. O que acontece? O general é o Braga Neto. O Mauro Cid falou que ele recebeu a sacola de vinho com dinheiro dentro, ele não sabe se dentro de uma sala ou na garagem, mas foi no Palácio do Planalto. E aí o Braga Neto está dizendo que é mentira, então assim, ele quer ver as imagens das câmeras de segurança para saber se tem alguma imagem dele entregando uma sacolinha. Detalhe, a gente está falando de novembro de 2022, é claro que não tem mais imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto dessa data, né? Não está preservado, nenhum sistema de segurança guarda tanto tempo assim, muito menos o Palácio do Planalto. Então é só uma perda de tempo tremenda, absurda, gigantesca, ele pedir essas imagens, porque não vai ter. Eu me surpreenderia se tivesse, dou aqui a mão à palmatória se tiver, mas duvido muito. Análise, Bolsonaro entrou condenado e saiu condenado do depoimento. Foco é em prisão domiciliar. Esse é outro ponto importante. Bolsonaro já entrou, por quê? Por que entrou condenado e saiu condenado? Bom, primeiro, porque tem tanta prova, mas tanta prova material que fica difícil realmente o Bolsonaro não ser condenado. Não é só prova de delação, não é só testemunho, tem prova material contra essa turma toda, né? Documentos, principalmente os celulares dessas pessoas revelaram todo o plano, porque estava tudo ali nas trocas de mensagem, nos áudios, nos telefonemas e tal, e tudo isso foi capturado pela Polícia Federal. Então, assim, tem provas fartíssimas, não faltam provas, fartam provas, no caso desse processo. Então, assim, dificilmente, de fato, Bolsonaro não vai ser condenado. E ele já entrou com essa expectativa e quando saiu, meio que saiu mais condenado ainda, porque não só o depoimento dele, mas todos os depoimentos meio que caminharam para incriminar ainda mais os caras. E o próprio Bolsonaro se autoincriminou quando ele confessou que estava buscando um jeito de não aceitar o resultado das eleições.
Ele alega que esse buscar um jeito não é crime, mas ele alega que não é. É isso que ele fala em defesa própria. Porém, ele não nega que estava procurando um jeito de subverter o resultado das eleições, porque a justiça já não dava mais para ele nenhuma alternativa, então ele procurou outras. E essas outras alternativas são ilegais, são golpe de Estado, e é por isso que ele está respondendo por golpe de Estado. Eu queria mostrar para você um negócio, umas mensagens aqui que eu andei recebendo, e é mensagens que foram autorizadas a receber, tá? Esse aqui é o Marcelo Carvalho, está trabalhando online. Lembra que eu te falei que tem uma dica para você ganhar uma renda extra? Então, a dica é essa, tá? Tem muitas oportunidades de trabalho na internet para você ganhar em reais ou em dólares, inclusive. Em dólares, E aí, olha só, quem está ganhando em dólar? O Marcelo Carvalho está fazendo esse trabalho de venda, pode ser de venda, pode ser prestação de serviço, tem várias áreas. Tem muitas profissões onde você trabalha em casa, no seu computador, no seu celular, na hora que você quer. Pode ser complemento de renda, pode ser renda principal, depende da sua dedicação. E aí existe uma escola de negócios digitais que ensina tudo o que você precisa para participar desse tipo de oportunidade de trabalho e ganhar uma grana extra ou, quem sabe, ganhar uma grana principal. Olha, por exemplo, o Paulo Rodrigues. 2.154 dólares, isso dá praticamente 12 mil reais num mês. Isso em 4 meses que ele está trabalhando, ele atingiu esse volume de dinheiro. Então tá muito tranquilo, né? Olha só a Cláudia Oliveira, então, que tá até brincando aqui, vou tacar fogo na minha carteira de trabalho, já saí do meu antigo emprego, não aguentava mais. Por quê? Porque ela tá tirando 3.134 dólares. Meu amigo, minha amiga, isso dá 17 mil reais quase. 17 mil reais. Entendeu? Então, assim, se você quiser participar desse tipo de oportunidade, a minha sugestão aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, tem o primeiro link, logo em cima aqui. Clica nesse link, vai abrir um chat, você vai conversar com o Clayson vai explicar tudo que você precisa saber. O Clayson é nosso amigo youtuber aqui, nunca entra em roubada. Não é à toa que eu estou falando sobre esse assunto aqui, é porque se o Clayson tá, é porque é tranquilo. E ó, o mais importante eu já te conto, 7 dias grátis, você não paga nada, se você achar que não serve para você, você simplesmente sai fora. Agora, se servir para você, e como eu falei, são muitas profissões, só que você precisa saber onde encontrar essas oportunidades de trabalho e o que fazer para participar delas. E é isso que a Escola de Negócios Digitais te ensina. Então, ó, clica no link da descrição e não perde essa oportunidade não, tá?